Lord of Mysteries, capítulo 183. Uma lição sobre mediunidade. Depois do jantar, Klein conversou um pouco antes de se reclinar no sofá. Ele pegou o recém-lançado Notícias Vespertinas de Auá e começou a ler vagarosamente. Benson tinha uma expressão amarga ao se sentar em frente à irmã. Na frente dele estava a mesa de jantar que havia sido limpa por Bella. Nela havia livros de gramática, literatura clássica, notas de contabilidade e outros materiais. Na frente de Melissa estavam suas anotações e artigos de papelaria, incluindo, entre outros, canetas, papel, réguas, compassos, etc. É como se eu tivesse sido levado uns 10 anos atrás. Naquela época, eu ainda estudava na escola dominical da igreja, queixou-se Benson, mas continuou a estudar de cabeça baixa. Isso não é tão ruim. Essa cena me faz sentir a realização de ser pai. Klein sorriu e disse: o conhecimento pode mudar o destino de uma pessoa, e a diligência resultará em glória. Eu inventei a segunda metade desse ditado. Eu me pergunto se Roselle já disse isso antes. Ele satirizou em seu coração. A sala ficou silenciosa rapidamente, exceto pelo som de canetas riscando as páginas ou de livros sendo folheados. Bella terminou de lavar a louça e arrumou a cozinha antes de voltar para seu quarto no primeiro andar. Um pequeno quarto que antes era o quarto de hóspedes. Klein bebericava seu chá preto Cibe enquanto lia o jornal, ocasionalmente conversando com seus irmãos. Foi relaxante. De repente, as lâmpadas a gás da sala de estar e da sala de jantar escureceram ao mesmo tempo, como se tivessem acabado o combustível. Benson e Melissa olharam para as lâmpadas, na tentativa de descobrir a causa. Klein também olhou para as lâmpadas. Nesse momento sentiu algo tocar seu braço. Ele era a única pessoa viva naquele canto, mas algo havia tocado seu braço. Seu cabelo ficou em pé. Klein retraiu o braço e virou-se para olhar. Ele viu 5 dedos finos e pálidos crescendo na ponta de uma língua. Debaixo deles, havia uma fileira irregular de dentes afiados. Klein instintivamente procurou nos bolsos. Dentro deles estavam os amuletos do Requiem e sono. Mas ele vislumbrou um pedaço de papel cuidadosamente dobrado ao alcance dos dedos. Uma letra. Um mensageiro. Klein soltou um suspiro de alívio. Naquele momento, os 5 dedos pálidos cutucaram seu braço novamente. Klein viu Melissa prestes a se levantar e verificar o lampião a gás. Ele estendeu a mão esquerda e pegou a carta, então rapidamente retraiu o braço e escondeu a carta sob a pilha de jornais sobre a mesa. Ele então viu os dedos, a língua e a fileira irregular de dentes afiados desaparecerem do canto de seus olhos. Com um pensamento, Klein bateu em seu molar esquerdo e silenciosamente ativou sua visão espiritual. Ele mais uma vez viu os 5 dedos anormalmente finos. Viu a longa língua vermelha adornada com dentes brancos e afiados. Ele os viu se retraindo para o rosto transparente no chão. Um segundo depois, o rosto desapareceu completamente. As luzes da sala de estar e da sala de jantar foram restauradas ao normal. Estranho. Melissa fez beicinho, não encontrando falhas nas lâmpadas mesmo depois de uma verificação séria. Por que a mulher em nossa casa é responsável por tais coisas, enquanto os homens assistem de lado? Klein balançou a cabeça e desativou sua visão espiritual. Quando os espíritos estão dispostos a serem vistos e possuem as habilidades correspondentes, até mesmo uma pessoa comum pode identificá-los. O que aconteceu agora foi um exemplo. Depois de discutir o problema com as lâmpadas de gás, os irmãos Moretti ficaram quietos mais uma vez. Benson e Melissa mais uma vez mergulharam no oceano do conhecimento. Klein usou o jornal como capa e desdobrou a carta com uma das mãos. Ele colocou o papel entre os jornais e começou a ler a resposta da guia espiritual dele. Tenho que enfatizar novamente. Prefiro o título de médium espiritual. Vou lhe dar uma resposta positiva sobre o que você perguntou. Sim. Os rituais de mediunidade também podem ser usados em seres vivos, não apenas em seres humanos vivos. Mas isso é problemático e representa algum nível de perigo. As almas deixadas pelos mortos são puras. Elas têm poucas impurezas ou pensamentos caóticos. Podemos nos comunicar com elas, fazer perguntas e receber respostas sem barreiras. Claro,
Você pode usar o método de adivinhação dos sonhos para receber imagens diretamente deles. Mas isso não pode ser replicado com seres humanos vivos. O sujeito ainda tem vontade e lutaria contra a comunicação desprotegida entre as almas. Os lábios de Klein se contraíram quando ele leu a carta. Ele confirmou que foi a própria Daly quem escreveu esta carta. Comunicação desprotegida. Realmente é assim que ela fala. Klein voltou à carta depois de dar uma olhada rápida em seus irmãos. Só temos 2 métodos diante de tal situação. Primeiro, podemos usar nossa poderosa espiritualidade e sofisticados rituais mediúnicos para triunfar sobre a vontade da outra pessoa, nos envolvendo em um método bárbaro de comunicação. Em segundo lugar, podemos usar medicamentos para fazer a outra parte relaxar. O que eu mais uso são a essência Amanta e a poção Olho do Espírito. Tenho certeza que você ainda tem uma impressão persistente deles. Depois de chegar ao estágio de canalização da alma, você deve observar que também está em um estado espiritual, ao contrário de quando está se comunicando com as almas deixadas pelos mortos. Em termos mais simples, sua espiritualidade está entrando no mundo espiritual da outra parte. Tome nota: um médium espiritual profissional não careceria de meios para se proteger sob tal estado. Mas você não pode fazer isso. Você não seria capaz de aprender ou usar as técnicas que conheço, mesmo que eu as explicasse. Então você tem que manter um certo nível de lucidez e pensamento racional. Somente através deste método, você pode lutar contra as torrentes de pensamentos aleatórios e caóticos da outra parte, antes de chegar na frente de seu espírito e estabelecer comunicação. Neste ponto, você estará se comunicando no nível do corpo, do coração e da mente. Nesta fase, você tem 2 opções. Uma delas é usar uma técnica para ler com força as memórias da outra parte. Mas você deve ter muito cuidado, pois não pode ter certeza se as coisas que está lendo são as coisas que deseja saber. Se você recebe indiscriminadamente uma grande quantidade de memórias de uma pessoa, é muito provável que sua alma entre em colapso. Além disso, causará graves danos à alma do seu alvo, às vezes até mesmo destruindo-a completamente. A menos que você seja um médium profissional, não sugiro usar esse método. A segunda opção é comunicar-se gentilmente com o corpo de coração e mente da outra parte. Não importa como você entrou, seja por meio de violência ou medicação, o alvo definitivamente estará grogue. Eles geralmente não seriam capazes de mentir, assim como você não pôde. Não. Você não consegue se lembrar do que aconteceu com você. Embora eu saiba que você definitivamente se esqueceu disso. Desculpe, Madame Daly, eu estava muito acordado naquela época. Klein riu por dentro enquanto baixava o olhar e lia o resto da carta. Essa comunicação pode permitir que você obtenha respostas reais, mas nem todas serão necessariamente verdadeiras. Você deve entender o que quero dizer. Enquanto você lê as notícias, deve ter ouvido a famosa citação do imperador Roselle. Não me lembro da citação real, mas a essência da citação é que o que se diz deve ser a verdade, toda a verdade, e nada além da verdade. Em suma, um espírito pode não se lembrar de tudo, porque muitas memórias estão no subconsciente de alguém, ou coletivamente no subconsciente. Oh, eu não deveria mencionar isso. Dan chama isso de teorias malignas dos alquimistas da psicologia. Assim, você deve saber guiar a alma e ser bom em traçar suas perguntas, entendeu? As técnicas correspondentes incluem... Tudo isso ocorre em circunstâncias normais, em que devemos prestar atenção quando estamos tentando nos comunicar com a alma de um Beyonder que enlouqueceu. É a mesma coisa, mantendo sua lucidez. Você não deve cair em transe. Isso ocorre porque a espiritualidade de um Beyonder é muito potente, e seu espírito está cheio de pensamentos caóticos. Deixe-me dar um exemplo. A consciência de uma pessoa comum é uma ilha. O subconsciente é a porção do mar abaixo da ilha. O subconsciente coletivo é o mar circundante. O céu pertence ao mundo espiritual. Quanto a um Beyonder, sua ilha pode ter um vulcão ativo controlável. A ilha de um lunático pode ter um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. Abalaria os alicerces e poluiria o mar. Quando você entra em contato desprotegido com o espírito de uma pessoa insana, seus pensamentos caóticos podem infectar você, assim como a água poluída do mar fluiria para fora, espalhando-se ainda mais. Sim, canalizar o espírito dele nessas condições é como conectar o seu mar ao dele. Portanto,
você precisa prestar muita atenção a essa poluição. Alguns exemplos são quando um médium espiritual é descuidado ao fazer coisas semelhantes e não usa nenhuma proteção. Depois disso, eles podem desenvolver problemas mentais semelhantes ao do alvo. Em circunstâncias normais, as doenças mentais não são contagiosas, mas no domínio do misticismo, no mundo da canalização de espíritos, elas podem ser contagiosas. Manter a lucidez e não ser afetado pelos pensamentos caóticos do alvo são coisas que você deve prestar atenção. Em seguida, viriam as perguntas guiadas, que podem ser usadas para se comunicar efetivamente com uma pessoa insana. Se você quiser tentar isso, sugiro aplicar um agente sedativo antes de fazê-lo. A fórmula correspondente está disponível atrás do portão Chinês da cidade de Tingen. Tem também o produto formulado. Pode ser eficaz para ajudá-lo a manter o pensamento racional durante o processo. Claro, você também pode fazer com que Dan solicite ajuda da Diocese de Backlund. Estou muito disposta a ver o estado de espiritualidade de um louco sequência 7, psiquiatra. Lucidez e pensamento racional. Essa é a minha especialidade. Mantive a lucidez e o pensamento racional mesmo quando minha alma estava sendo canalizada. Claro, não sou uma pessoa que deixa a confiança subir a minha cabeça. Ainda vou solicitar o agente sedativo, o extrato de amanta e a poção Olho do Espírito. Klein soltou um suspiro de alívio, um pouco ansioso para fazer a tentativa. Ele largou o jornal e se levantou. Então entrou no banheiro e acendeu a carta com sua espiritualidade antes de jogar as cinzas no vaso sanitário e dar descarga. Naquela noite, Klein mais uma vez tentou o ritual para convocar a si mesmo, e trouxe o amuleto do sol ardente de volta ao mundo físico e para seu quarto. Ele também não recebeu a carta do Sr. Azik, embora esperasse uma resposta rápida. Talvez ele precisasse de algum tempo para relembrar o conhecimento. Ou talvez, não esteja livre para dar uma resposta por enquanto. Ou talvez, ele esteja preocupado em interromper meu sono. Klein dissipou a parede de espiritualidade enquanto especulava. Ele fez o seu caminho para a cama. No dia seguinte, terça-feira de manhã, Klein entrou na companhia de segurança Espinho Negro e bateu na porta do escritório do capitão como de costume.